Nós vamos falar agora sobre o petróleo. É um hidrocarboneto, um fóssil de origem orgânica, no caso, formado em bacias sedimentares, em rochas sedimentares, geralmente de plânctons, fitoplânctons de origem vegetal ou zooplânctons de animais, vivendo no fundo do mar, que algumas vezes, devido a mudanças que ocorreram no nosso planeta, podem chegar até ao continente. Ele pode ser encontrado em subprodutos derivados do petróleo, nas formas sólida, com plásticos, asfaltos, líquido, querosene, gasolina, óleo diesel e estado gasoso, com gás natural. Então, no caso aí, o petróleo, o primeiro poço foi descoberto nos Estados Unidos no século XIX, em meados do século XIX, que de certa forma impulsionou a segunda revolução industrial naquele país. Lembrando que a primeira revolução industrial ocorreu no Reino Unido, na Inglaterra, no século XVIII, com o carvão mineral sendo a principal fonte de energia, e agora a descoberta dessa nova fonte de energia, o petróleo, dá o impulso à industrialização nos Estados Unidos, que consolida sua posição na industrialização mundial. E passa a ser utilizado como para iluminação pública, como também para transporte público, no caso com os trens, e vai impulsionar no caso a indústria automobilística que surgiu naquele país também com a Ford e a General Motors, a Chevrolet. De certa forma, então, podemos dizer que a indústria automobilística está atrelada à indústria do petróleo nos Estados Unidos no século XIX. No caso aí, alguns motivos para substituir o carvão mineral como principal fonte de energia. Um dos motivos é o transporte, é mais fácil transportar petróleo do que o carvão mineral. Outra, no caso aí, foi descoberto o motor a explosão, que no caso dos automóveis veio facilitar essa industrialização. Então, várias indústrias começam a produzir, extrair petróleo, e lembrando que estamos no século XIX com um capitalismo monopolista agora que vai abranger várias indústrias gigantescas. No caso, então, no começo do século XX, as chamadas 7 irmãs que vão se apossar desse mercado. Criam um cartel, podemos incluir aí a Esso, a Shell, Texaco, nessas grandes empresas produtoras de petróleo, que vão, no caso aí, concentrar os serviços, os trabalhos de extração, transporte, refino e distribuição do petróleo. Sugiro a vocês assistir o filme Sangue Negro, que relata a descoberta do petróleo nos Estados Unidos do século XIX, Sangue Negro, com Daniel Day-Lewis, trilha sonora feita pelo guitarrista da banda Radiohead. E então, o que nós temos com as 7 irmãs, que alguns países importadores de petróleo passam a procurar algumas formas para depender menos da importação dessas grandes irmãs. Alguns países criam suas empresas de petróleo estatais, podemos destacar a Pemex no México, a PDVSA na Venezuela, a Eni na Itália, a Petrobras no Brasil, que é estatizada em 1953. Essas empresas passam também a dominar esse mercado de extração, refino, distribuição, transporte do petróleo. No caso, a Petrobras passa a ter total controle sobre isso, tem um monopólio estatal do petróleo no Brasil, desde o governo de Getúlio Vargas até o governo de Fernando Henrique Cardoso, quando esse monopólio é quebrado. E então, em 1960, é formada para também se defender da OPEP, para se contrapor, a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que abrange os principais produtores de petróleo no mundo. Os países do Oriente Médio, Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, e a Venezuela, nossa vizinha aqui da América do Sul. Esses países, então, decidem aumentar o preço do barril do petróleo em 1973, o chamado primeiro choque do petróleo. Os países do Oriente Médio, no caso aí, como os Estados Unidos era a principal potência mundial, que mais importava petróleo do mundo, então os Estados Unidos se envolveram na guerra do Yom Kippur entre Israel e países vizinhos do Oriente Médio, dando apoio desde sempre a Israel, e eles fizeram essa retaliação. Os Estados Unidos, como principal importador de petróleo, eles aumentaram o preço do barril no mercado internacional, então, de 2,70 para 11,20 dólares. Lembrando que o barril tem 159
litros. E então, em 1979, mais adiante, ocorre o segundo choque do petróleo. Lembrando que naquela época houve a revolução no Irã e mais adiante houve a guerra entre Irã e Iraque. E esses dois países lutando, fazendo a guerra no Oriente Médio, no final dos anos 1970 e início da década de 1980. Os Estados Unidos se põem ao lado do Iraque e depois, mais adiante, vai trocar de lado, já que Saddam Hussein invade o Kuwait e tem a Guerra do Golfo de 1991. O preço do barril aumenta e depois diminui novamente. Então, por enquanto, é o que temos para falar sobre o petróleo.